Olá, tudo bem? Boa noite a você e a sua família, reunidos novamente, quarta-feira, para estudarmos a palavra do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos e se concentre agora ao Senhor, ao trono da graça, e vamos pedir ao Senhor orientação para o nosso estudo. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, obrigado por esta noite. Agora estamos reunidos para estudarmos a Tua palavra e aprendermos, ó Deus, porção da mesma, para que saibamos como nos portar no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós entendamos a Tua palavra. Essa oração que nós te fazemos como Teus filhos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 100, salmo bem conhecido de todos, diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Este é o convite do salmista, o convite para nós, como igreja do Senhor, para nos alegrarmos na presença dele. E assim vamos fazê-lo cantando o hino de número 300 do nosso inário. Um hino que tem a ver com aquilo que nós vamos estudar nesta noite. Hino 300. Igreja militante. Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu, não foi ouro, nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupartes. Hoje estudaremos a respeito da igreja, então um hino bem apropriado para nós cantarmos ao Senhor. Vamos louvar? Sangue que verteu, grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua
teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Bem, como eu disse, hoje estudaremos a respeito da igreja. A igreja. Não estou falando de espaço físico, ou seja, o prédio onde a gente se reúne para prestar culto ao Senhor. Não estou falando de instalações, mas estou falando de nós mesmos como igreja do Senhor. Abra, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 14, tem por título A Unidade Orgânica da Igreja. Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, vamos iniciar dando a definição de igreja. Como eu bem adiantei, igreja não é espaço físico, não é instalações propriamente dizendo. Vez ou outra a gente escuta: vamos à igreja? Ou a gente vai convidar alguém, algum vizinho, algum conhecido, a gente fala: vamos lá, vamos na minha igreja. Não é verdade? Contudo, isso não define igreja. Você está chamando alguém para ir ao templo, ao local reservado para cultuar ao Senhor. Não é pecado você dizer vamos à igreja, mas definindo realmente o que é igreja, igreja é o povo de Deus da nova aliança. Isso é igreja, é a comunidade dos remidos, é a comunidade com
composta de homens de todas as raças e línguas, que respondem à pregação do Evangelho com a fé em Jesus Cristo. Então, podemos definir como igreja da seguinte forma: são todas as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho da Graça, pelo chamado da palavra, a igreja da nova aliança, e não está apenas restrita como era no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, a nova aliança, estão inseridos gentios e judeus, não apenas judeus, porque sabemos que no Antigo Testamento a igreja era propriamente de nacionalidade dos judeus, mas agora, com a vinda de Cristo, nós sabemos que a igreja é todos aqueles que professam o verdadeiro Evangelho, aqueles que estão ligados em Cristo. Isto é, povo que Deus reúne em Cristo, a igreja participa da unidade de seu Senhor. Efésios 4, de 1 a 6, diz que há um só Deus e um só Senhor, uma só igreja, que é a igreja de Deus ou a igreja de Cristo. Então, isso é definição de igreja: o povo remido, o povo que o Senhor redimiu e que foi chamado através da pregação da palavra. Sendo assim, a gente agora vai ver a natureza da igreja. O que é a natureza da igreja? Vamos falar a respeito da igreja invisível e da igreja visível. Vamos lá? A igreja visível ou a igreja invisível, ela consiste do número total dos eleitos, que já foram, dos que agora são, ou seja, nós, e dos que ainda serão reunidos em só corpo sob Cristo, dos que ainda serão reunidos em um só corpo, a saber, Cristo Jesus. Essa é a igreja invisível. A igreja invisível é aquela igreja que é eleita, aquela que realmente foi redimida por Cristo Jesus. Os que foram, os que são agora e os que ainda serão chamados sob o senhorio de Cristo. Em Atos capítulo 2, 39, no sermão de Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, ele diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso você pode encontrar em Atos capítulo 2, verso 39. Ou seja, a promessa de sermos filhos de Deus, a promessa de sermos igreja invisível de Deus, a promessa que se iniciou lá no Antigo Testamento, ou seja, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, lá profetizado pelo profeta Joel, agora se cumpre no Pentecostes, Atos capítulo 2, e agora Pedro passa a dizer: pois para vós é a promessa, para vossos filhos também é a promessa, que vocês são igreja, o Espírito Santo desceu sobre vós, e ainda para todos os que ainda estão longe. Em outras palavras,
para quantos o Senhor nosso Deus ainda irá chamar pela pregação da palavra. A natureza da igreja, primeiro, é uma natureza invisível, a igreja invisível. Agora nós vamos ver a respeito da igreja visível. Quem é a igreja visível? Consiste de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Isso é a igreja visível. Todos nós fazemos parte da igreja visível. Na igreja visível, nós não temos como saber quem é salvo, quem não é salvo. Ou seja, é um todo ajuntamento. Na igreja visível existem trigo e existem joios. Nós sabemos disso. Salvos e não salvos. No último dia o Senhor mesmo fará a colheita, separará o trigo do joio. Então a igreja visível é todos aqueles que professam no mundo inteiro a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. É a chamada Igreja Universal, a Igreja Católica não está reunida em um só ambiente, mas sim em todo ou em toda a terra onde existem pessoas professando e confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Isto é a igreja visível. 1 Coríntios 1, 2, um versículo super interessante que o apóstolo Paulo deixa para a gente. A igreja de Deus que está em Corinto, ele falando, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Repare o que Paulo diz ao iniciar sua carta aos irmãos de Corinto. A igreja de Deus, as pessoas de Deus que se reúnem em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, nós chamamos na teologia de santificação definitiva. Ou seja, foi o próprio Senhor que os chamou para serem santos, chamados para ser santos. Ou seja, santificação definitiva, foi separado por Deus para o louvor de Cristo Jesus, com todos os que estão em todo lugar. Isso também abrange a nós, que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Essa é a igreja visível. É digno de nota a expressão chamados também para ser santos. Sabemos que temos a santificação definitiva, que foi o próprio Cristo que nos chamou, e temos a expressão chamados para ser santos. Então, chamados para ser santos, ou seja, separados do convívio daqueles que não praticam aquilo que o Senhor requer, aqueles que não prezam uma vida por santidade. Nós chamamos de buscar a santificação progressiva, chamados para ser santos. Temos a santificação definitiva, porque foi o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que nos chamou, chamados por Deus e para Deus, a fim de sermos santos. Ou seja, a santificação progressiva, que nós chamamos. A respeito também da natureza da igreja, nós vemos que temos a igreja invisível, somente os eleitos fazem parte da igreja invisível, só os eleitos, seja no Brasil,
na Europa, na América do Norte, na Oceania, ou seja, em todos os locais existem pessoas eleitas. Então, só as pessoas eleitas fazem parte da igreja invisível. Nós vimos a igreja visível. A igreja visível tem eleitos e não eleitos. Isso é certo. E agora nós vamos ver, a igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Os gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo. Paulo trabalha isso em Efésios capítulo 2, 19. Antes era apenas os judeus no Antigo Testamento. Só que nós, gentios, nós somos enxertados também, unidos pela cruz de Cristo, como Paulo fala aos romanos, que nós somos enxertados na oliveira. Nós não fazíamos parte, mas pela graça de Cristo nós fomos inseridos pelos méritos de Cristo e passamos a ser igreja e povo de Deus. Paulo aos Efésios diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós agora, pelos méritos de Cristo, nós somos feitos família de Deus. Então, a igreja é o povo de Deus. Não é, como nós costumamos dizer, instalações, templo. Não, nós somos igreja. Por isso que nós falamos que nós devemos ser bênçãos para as pessoas onde nós estivermos, porque onde eu e você estivermos inseridos, ali estará a igreja do Senhor Jesus. Por isso que no Sermão da Montanha, Jesus disse: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem a lâmpada pode se esconder. Vocês devem brilhar onde vocês estiverem, porque nós somos igreja, povo de Deus, a fim de testemunharmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como Pedro diz em sua carta. Então, nós somos a igreja, o povo de Deus. A partir de agora, veremos a edificação da igreja, como ela ocorre. Nós vimos a natureza da igreja, a igreja invisível, a igreja visível, e que nós somos o povo de Deus, a igreja de Deus, escolhidos pelo próprio Cristo. E a partir de agora a gente vai ver a edificação da igreja. Como se dá a edificação da igreja? Se nós somos igreja, automaticamente devemos ser edificados. E como se dá a edificação da igreja? Se dá por meio de ministérios concedidos por Cristo. Se dá por meio de ministérios concedidos por Cristo, onde as pessoas são agraciadas pelo próprio Cristo a fim de desenvolverem os seus dons e talentos. Paulo, trabalhando isso em Efésios capítulo 4, de 7 a 16, ele diz que ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós vimos aqui
que o próprio Cristo, ele concede homens para trabalharem na seara, a fim de que todos a igreja sejam edificados. A edificação também da igreja se dá pela palavra, nós chamamos os meios de graça. Se dá pela palavra, nós somos edificados pela palavra. Tanto que nós somos chamados através da palavra. A edificação do povo de Deus também se dá pelos sacramentos. Quais sacramentos? Batismo e a Santa Ceia do Senhor. Existem apenas 2 sacramentos instituídos pelo próprio Cristo: o batismo e a Santa Ceia, a mesa da comunhão. Então, a nossa edificação, para a edificação do corpo de Cristo, temos homens que trabalham, que executam tarefas, a fim de que todos sejam edificados. A nossa edificação se dá pela palavra, a nossa edificação se dá pelos sacramentos, batismo e Santa Ceia, e também a nossa edificação se dá mediante a assistência do Espírito Santo. Se dá pela edificação do Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo é o que nos ilumina, aquele que abre o nosso entendimento, aquele que abre o nosso coração, a fim de que nós venhamos a escutar de forma eficaz a palavra do Senhor. Eu abro um parênteses para dizer que qualquer um pode ler as Escrituras como um livro qualquer, como eu pego qualquer outro livro para ler. Contudo, eu não serei abençoado, edificado, se o Santo Espírito de Deus fizer isso por mim, me orientar e me prestar assistência. Por isso que quando nós vamos pregar ou vamos ler a Bíblia, nós pedimos: Senhor, dá a nós agora a iluminação do Teu Santo Espírito. É Ele que abre o nosso entendimento. Isso a gente pode ver em Atos 9:31, eu vou ler, e vai ficar bem mais nítido. Atos 9:31. Olha o que diz Lucas. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. E no conforto, na assistência do Espírito Santo, crescia em número. Então, é o Espírito Santo que presta auxílio na edificação do povo de Deus. Também, nós vimos que a edificação da igreja, a nossa edificação se dá pelos ministérios que nós desenvolvemos no reino, também se dá pela palavra, se dá pelos sacramentos, se dá mediante a assistência do Espírito Santo. Também essa edificação, a edificação da igreja, pode ser prejudicada pela infidelidade. Nós temos alguns textos, você pode anotar aí e ler aí na sua casa, o texto de Romanos 1 ao verso 5, onde Paulo trabalha ali a resistência dos judeus para com Cristo Jesus, rejeitando o Messias. Temos 1 Coríntios 5 aí, os crentes rebeldes, infiéis ali da igreja de Corinto. E temos também a igreja ali de Éfeso, capítulo 2, onde João escreve
a uma das 7 igrejas, capítulo 2, verso 4 e 5, pedindo para que aquela igreja voltasse ao primeiro amor, para que eles pudessem observar onde eles haviam errado e assim retornasse ao primeiro amor. Então, a infidelidade pode prejudicar a edificação da igreja. Em síntese, queridos, agora a gente faz um resumo a respeito daquilo que a gente viu até agora. Nós vimos que a igreja é o povo de Deus da nova aliança. Agora não existe um povo específico como na época do Antigo Testamento, na antiga dispensação. Hoje, judeus e gentios estão inseridos na família de Deus. A igreja é composta agora de homens de todas as raças e línguas. Todos aqueles que um dia e ainda responderão o chamado do Evangelho da graça. Aqueles que serão inseridos na família cristã quando receberem Cristo como o seu Salvador. Nós vimos a natureza da igreja. A igreja invisível consiste do número total dos eleitos. A igreja invisível só pode ter eleitos. Não haverá na igreja invisível réprobos, ou seja, aqueles que foram preteridos, ou seja, não foram alcançados pelo Evangelho. Nós vimos a respeito da igreja visível. A igreja visível, a igreja que é possível enxergar, as pessoas que nós enxergamos assentadas nos bancos, domingo após domingo, cultuando. É possível existir eleitos, existem eleitos, também existem pessoas não eleitas. O próprio Cristo, dizendo para os seus discípulos, quando eles estavam preocupados com aquela parábola que Jesus contou entre o joio e o trigo, que o joio estava sufocando o trigo, e os discípulos: Senhor, mestre, quer que a gente faça a separação? Não é necessário. No último dia eu vou fazer a separação entre joio e trigo, entre salvos e não salvos. Então, na igreja visível é possível ter pessoas que fazem parte de uma denominação, contudo nunca foram alcançadas por Cristo. Nós vimos que a igreja é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Fomos unidos, quer gentios, quer judeus, fomos unidos pela cruz de Cristo. Nós vimos que o próprio Senhor da igreja, Ele dá ministérios, Ele concede dons e talentos para pessoas trabalharem no reino, para que o seu povo seja edificado. Essa edificação também se dá pela palavra, se dá pelos sacramentos, batismo e santa ceia, batismo e santa ceia do Senhor, a mesa da comunhão, se dá mediante a assistência do Espírito Santo. Nós vimos também que pode ser prejudicada pela infidelidade dos santos também. Agora, no tópico 3, nós vamos ver a respeito do cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Podemos afirmar que o único cabeça da igreja, Senhor da igreja, é o próprio Cristo. Sabe por quê? Foi Ele quem morreu, foi Ele quem verteu o seu sangue na cruz. Por isso Ele é o dono. Não é apóstolo A ou apóstolo B, pastor A ou pastor B, bispo A ou bispo B. Não existem donos, existe apenas um dono, a saber, Jesus Cristo. Paulo diz isso
em Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então fica nítido aqui quem é o Senhor da igreja. Por ele ser o Senhor da igreja, Jesus Cristo, as portas do inferno não irá prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque estamos alicerçados na rocha, que é Cristo. Vamos orar, agradecer a Ele por estarmos inseridos na sua igreja. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos fez o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio. Obrigado por fazer parte do Teu povo escolhido. Isso é uma grande dádiva e devemos nos alegrar, devemos agradecer a todo dia. Obrigado por fazermos parte da igreja invisível e obrigado também por fazermos parte da igreja visível. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos concede talentos, dons para trabalhar no avanço do Teu reino, para que o Teu povo seja edificado. Obrigado pelos meios de graça, que é a Tua palavra, os sacramentos, para sermos edificados. Obrigado pela iluminação e assistência do Teu Santo Espírito para enxergarmos de forma nítida aquilo que o Senhor requer para nós. Obrigado mais uma vez por fazermos parte da família da fé. E agora somos um único povo que pertence ao Senhor. Essa oração é que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.